Olá! Hoje nós estamos no Centro de Treinamento 3 da RAC. Eu quero mostrar para vocês, depois que nós vimos aquele diagrama do circuito de refrigeração, alguns circuitos de refrigeração reais. Não se assustem, nós vamos falar por cima de alguns componentes, porque depois, no decorrer desses vídeos, nós vamos falar de componente por componente, explicando sua aplicação. Essa é uma unidade condensadora. Está sem os ventiladores e sem algumas tubulações, mas ela é suficiente para a gente mostrar um circuito de refrigeração real, um pouquinho diferente para vocês. Então, essa unidade condensadora, ela tem um compressor só, compressor alternativo com bomba de óleo. Vamos acompanhar o circuito de refrigeração dela, como nós acompanhamos os outros circuitos de refrigeração. Então, a descarga do compressor tem uma válvula que abre e fecha, aqui uma válvula de retenção incorporada. Flexível, este circuito não tem mufla. Separador de óleo. No caso, um separador de óleo por impacto, e nós vamos falar muito de separadores de óleo depois, com o retorno de óleo, que é esta mangueira preta, que vem direto para o cárter do compressor, sem regulador de nível de óleo. Alguns sistemas de refrigeração que a gente chama de bem comportados, eles funcionam bem mesmo sem regulador. Nós colocamos uma quantidade adequada de nível de óleo para as condições de aplicação e todo o óleo que é separado volta para o cárter do compressor. Aquele separador de óleo tem uma boia embaixo que quando não tem óleo ela fecha para não dar curto-circuito entre a alta pressão do separador de óleo e a baixa pressão do cárter. Na saída do separador de óleo vai para o condensador. Aqui falta essa tubulação. Do condensador vem um tubo aqui por trás para o tanque de líquido. No caso, um tanque de líquido horizontal. Saída do tanque de líquido aqui embaixo. Filtro secador, no caso, filtro hermético. Visor de líquido. Válvula solenoide. E a linha de líquido que vai trabalhar, vai para a válvula de expansão, vai para o evaporador. Da sucção, da saída do evaporador, linha de sucção, vem para o separador de líquido, e aqui tiraram minha tubulação, eu coloquei essa aqui só para ilustrar, para sucção do compressor. Este é um exemplo real de um circuito de refrigeração, como muitos que vocês vão encontrar na prática. Refrigeração é interessante. Cada sistema é diferente. Cada um tem as suas peculiaridades. E nós, profissionais de refrigeração, temos que ter uma boa formação para entender isso em campo e conseguir atuar, tanto preventivamente quanto corretivamente. Olá, estamos de volta no Centro de Treinamento 3 da RAC, onde nós vamos apresentar para vocês um outro sistema de refrigeração, com um circuito um pouco diferente do que vocês viram até agora. Este é um compressor semi-hermético com bomba de óleo. Aproveito aqui para comentar que a razão do terceiro manômetro é justamente medir a pressão de óleo. Assim, o refrigerista, quando está em campo, de bater o olho neste manômetro permanente, ele tem uma percepção se a bomba de óleo está fazendo a sua função, entregando o óleo na pressão adequada. Descarga do compressor, válvula de retenção incorporada, tubulação, tem um flexível aqui atrás, vai para o separador de óleo. O separador de óleo é um separador de óleo centrífugo. Os separadores de óleo centrífugo, eles têm uma eficiência maior do que os separadores de óleo por impacto. E características operacionais diferentes. Isso nós vamos falar bastante quando falarmos dos componentes separador de óleo.
Esse separador de óleo não é um oil pack, ele não tem um reservatório incorporado. Ele é um separador de óleo centrífugo helicoidal com uma boia embaixo, como por impacto que nós vimos no vídeo anterior. A saída do separador de óleo vem direto para o cárter do compressor, sem um regulador de nível. Sistemas bem comportados não precisam disso. A saída do separador de óleo vai para o condensador dessa unidade condensadora. E aí a novidade. Este é o condensador. O condensador dessa unidade é um condensador a água. A gente chama essa unidade de UCA aqui na RAC. Unidade condensadora com condensador a água. A água circula aqui dentro em tubos, por isso que esse condensador a água é chamado de Shell-in tube, e o fluido refrigerante fica dentro dele. Então é como se fosse um tanque de líquido com uma serpentina de água. Não é bem uma serpentina, mas com tubos de água por dentro. Por vezes a gente coloca um segundo tanque de líquido incorporado, quando a necessidade de fluido refrigerante é maior. Vantagens e desvantagens para esse sistema, mas uma configuração, no Brasil talvez um pouco rara, mas que em algumas aplicações vocês vão encontrar bastante. A saída do tanque de líquido, filtro secador, no caso uma carcaça tamanho 48, então aqui dentro vai um núcleo secador, que é substituído quando ele é saturado. Visor de líquido, solenoide e uma novidade, né? A linha de líquido, ela passa por dentro do acumulador de sucção, antes de ir trabalhar. O que acontece aqui é um subresfriamento mecânico, né, um subresfriamento adicional na linha de líquido, mas que nesse caso não é muito importante. O mais importante aqui é um superaquecimento adicional que acontece no gás de sucção quando ele passa dentro do acumulador. Muitas vezes, os circuitos não conseguem entregar um superaquecimento total que esteja de acordo com a especificação do fabricante. Esse é um dos mecanismos que a gente dá uma levantada no superaquecimento para que o gás de sucção chegue nas condições adequadas, definidas pelo fabricante para o compressor. Vimos hoje, então, um circuito diferente, para a gente, aos poucos, e dividindo com vocês diferentes possibilidades que vocês vão encontrar em refrigeração comercial.